Olá, somos da Divisão de Educação Tecnológica e neste vídeo vamos trazer mais um passo a passo sobre o Educassim. Olá pessoal, sou Adriano Quaresma. Neste vídeo irei mostrar o procedimento de registro da frequência para os alunos, ou seja, a marcação de presença, falta e ainda abonar uma determinada falta. Antes de mostrar como é realizado este processo, é preciso entender duas situações. Existe o diário coletivo e existe o diário individual. O diário coletivo diz respeito aos professores polivalentes da educação infantil, anos iniciais e EJA primeiro segmento. Quem faz o registro da frequência são esses professores e é apenas um registro por dia. Já o diário individual é o registro da frequência por componente curricular, ou seja, professores do EJA segundo segmento em fundamental anos finais, o registro é realizado por disciplina. Cada componente curricular deve ter seu registro realizado. Então, cada professor de disciplina terá que fazer o seu registro. Esclarecidos esses pontos, vamos começar o procedimento de registro de frequência. Primeiro, vamos no lado esquerdo da tela, clique em Escola, Turma, Escolarização. No lado direito vai aparecer as turmas do professor. Como exemplo, iremos utilizar o 8º ano, que é o Fundamental Anos Finais. Este exemplo também serve para o EJA segundo segmento. Então vou entrar na turma do 8º ano, dar um clique. No lado direito superior da tela, nos botões coloridos, frequência dos alunos. Após clicar em frequência dos alunos, vai aparecer frequência diária. Essa frequência, o professor irá realizar escolhendo uma data. E a frequência dos alunos, esta opção gera um diário parecido com o antigo diário. E é este exemplo que vamos utilizar. Na tela de diário de classe, no campo em branco de disciplina, vamos escolher a disciplina, neste caso, língua portuguesa. E abaixo temos uma espécie de um filtro, onde podemos filtrar o período, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Posso filtrar por mês, ou posso inserir uma data inicial e uma data final para gerar o diário. Neste exemplo, iremos utilizar o período do primeiro bimestre. No lado direito, abaixo dessas opções, existe um botão chamado Gerar Diário. Eu escolhi o primeiro bimestre, então eu vou clicar em Gerar Diário. Rolando a página para baixo, vai aparecer a lista de alunos pertencentes a esta turma. Nesta turma existem 2 alunos. Vou começar um exemplo com este primeiro aluno. Vou escolher o dia 9, que foi uma quarta-feira do mês de março. Clique no quadradinho do primeiro aluno, correspondente ao dia 9. Vai aparecer uma janela. Na parte superior desta janela, podemos ver que já existe um horário para essa disciplina, que é a língua portuguesa. E abaixo existe o botão presente. Se eu não marcar a presença, o aluno levará falta. Então, no caso de falta e essa falta for abonada, a justificativa terá que ser inserida. Após inserir a justificativa, clica no botão salvar. Após o procedimento ser salvo, rolando a tela para baixo, podemos ver que no dia 9 apareceu um A1, que significa abono. Pode ver aqui acima da tabela que a presença é simbolizada com P maiúsculo, a falta com um F maiúsculo e o abono com A maiúsculo. Neste primeiro exemplo, o aluno faltou, mas a falta deste aluno foi abonada. No mesmo aluno, vamos fazer a frequência da quinta-feira, dia 10 de março. Dá um clique, vai aparecer a mesma janela. Note que na parte superior desta janela vai aparecer os 2 horários que estão registrados para a língua portuguesa. No primeiro horário, eu vou marcar presença. Para clicar no segundo horário, é só posicionar o cursor em cima do segundo horário e dar um clique. Vai aparecer também as informações do registro de frequência do segundo horário. Novamente eu vou colocar a presença no aluno e irei salvar a frequência desses 2 horários. Após salvar o registro, rolando a página para baixo, podemos ver que na quinta-feira, dia 10, o aluno recebeu um P, que é de presença, e o número 2, que foram os 2 horários. Vou clicar na sexta-feira, dia 11, para o mesmo aluno.
pode ver que na parte superior desta janela existe somente um horário para esta disciplina. Eu vou colocar presença novamente no aluno clicando em presente e clico no botão salvar. Após o registro, rola a tela para baixo. Vamos conferir a presença do aluno. Aparece um P e um 1, que é correspondente a uma aula só da língua portuguesa para este dia. Vou fazer um exemplo do dia 17, quinta-feira. Dou um clique. Na parte superior aparecem os dois horários. No primeiro horário, eu vou colocar a presença no aluno. E no segundo horário, se o aluno não estiver presente, é só não fazer nenhum tipo de preenchimento. Para registrar a falta, não precisa marcar nada. E também não é obrigado a justificar. A justificativa necessária seria se essa falta fosse abonada. Aí sim, teria que justificar. Neste caso, não vou abonar a falta, não vou preencher justificativa e vou clicar em salvar. Registro realizado, rola a tela para baixo. Vamos ver como é que ficou o procedimento. Na quinta, dia 17, o aluno no primeiro horário ele teve a presença e no segundo horário ele teve a falta. Já no segundo aluno, pode ver que ele está preenchido com a cor diferente. Por quê? Porque este aluno entrou nesta turma numa quinta-feira, dia 5 de maio. Como podemos notar, ele já teve um registro realizado. Se eu clicar neste quadrado que está preenchido com esta cor, vai aparecer um aviso alertando que a data de entrada do aluno nesta turma é posterior a este dia letivo. Ou seja, só será liberado o registro de frequência deste aluno o dia após o último quadradinho que está preenchido com esta cor. Então na quinta-feira ele já teve um registro e agora eu vou realizar outro registro na sexta-feira, dia 6 de maio. Eu vou colocar a presença e vou salvar. Após o procedimento, vamos conferir como ficou. No dia 6 ficou marcada a presença, P1. Na quinta, ele teve duas faltas. Por quê? Porque na quinta-feira a língua portuguesa tem duas aulas. Se eu clicar neste quadrado, vai aparecer a janela. Pode ver que não foi preenchido nada. Então, se não foi preenchido nada e salvar, vai aparecer um F2, que é correspondente às duas aulas. Esta maneira gera um diário para registro de frequência. A outra maneira é a frequência diária. Então vamos retornar para a tela anterior, clique em voltar. Nos botões coloridos na parte superior direita, vamos clicar em frequência dos alunos e depois frequência diária. Bem, entrando em frequência diária, temos a informação da escola, o ano letivo, a turma e o turno. Precisamos agora escolher uma data que queira registrar a frequência. Este dia marcado em azul é o dia que eu estou gravando este vídeo. Então, datas posteriores ao dia que você está registrando essa frequência não será aceita pelo sistema. Vou dar um exemplo aqui, dia 10 de agosto. Vou escolher a disciplina, vou escolher o horário e vou tentar preencher os dados. Modalidade para todos, aula presencial. Abaixo vai aparecer a tabela listando os alunos da turma. Vou tentar fazer o procedimento de frequência no dia posterior ao dia que eu estou gravando. Vou marcar presente em todos e vou tentar salvar. Vai aparecer uma janela alertando que não é possível lançar uma frequência para uma data maior que a atual. Ou seja, este modo de frequência diária tem que ser feito no dia que você está realizando a aula ou dias anteriores ao dia que você está tentando fazer o registro de frequência. Então vou escolher uma data, vou em março, dia 9, vou escolher a disciplina, vou escolher o horário e pode ver que só lista um aluno. Por que só lista um aluno na turma? Porque o segundo aluno só foi inserido nesta turma no mês de maio. Então ele não é exibido porque escolheu o mês de março e só mostra um aluno apenas, que foi no caso do exemplo do outro modo de registro de frequência. Então pode ver que quando eu escolhi 9 de março, o aluno já está marcado porque já fizemos o procedimento naquele modo anterior. Então aqui o professor pode ajustar, caso queira colocar presença em todos os alunos e não querer ficar clicando de um em um, é só vir aqui na parte superior, no lado do título aluno, que ele vai marcar todos os alunos que estão nessa tabela. A mesma coisa vale para o presente e o abonar. Claro, isso aqui é uma praticidade que o professor pode utilizar
marcando todos, e aquele que faltou desmarca. Então, o professor não esqueça de escolher a modalidade para todos os alunos. No caso aqui do exemplo, eu vou colocar presencial, e se tivesse listado mais alunos, todos estariam com aula presencial. Se um ou outro não estivesse com aula presencial, é só desmarcar aqui individualmente. Para salvar essa informação, eu vou clicar no botão salvar, e a frequência foi salva com sucesso. Eu vou escolher outra data, vou voltar lá para março novamente, escolher dia 10, escolho a disciplina e o horário. Existem 2 horários para a língua portuguesa, então eu vou marcar o primeiro horário, citar a modalidade, aula presencial, e pode ver que no sistema ele já puxou a informação que eu tinha inserido no módulo anterior, ou seja, esse aluno já estava marcado como presente. Mas se eu quero ajustar e realmente ele não estava presente na aula, é só desmarcar. E se for abonar, obrigatoriamente tem que justificar. Adiciona, pode ver que aparece um balãozinho de chat. Aí sim, as informações do primeiro horário já foram ajustadas. Para ajustar o segundo horário, eu venho no horário, dou um clique e escolho o segundo horário. Pode ver que aparece novamente a informação do registro que foi preenchido no modo anterior. Eu vou ajustar escolhendo a modalidade presencial e eu vou colocar a falta neste aluno. Vou marcar abonar e vou justificar esta falta. Lembrando que no primeiro horário ele já tinha recebido uma falta e foi abonada esta falta, e no segundo horário precisou fazer novamente o registro da frequência do segundo horário. E com isso, abonando, tem que digitar uma justificativa, clicando em adicionar, vai aparecer novamente um balãozinho de chat, e sim, eu vou salvar as informações, e quando eu salvar as informações, vai salvar as informações dos 2 horários que foram ajustados. Clique em salvar, frequência salva com sucesso. Vou escolher mais uma data, vou voltar lá para o dia 11 de março, vou escolher a disciplina e vou escolher o horário. O horário desta vez é 8h30 às 9h15. O sistema puxou novamente a informação que já tinha sido preenchido no outro modo, e aqui eu vou dar uma explicação. Aquelas escolas que possuem o coletor, o aluno vai passar no coletor e o sistema vai preencher a presença do aluno. Caso o aluno passe pelo coletor, mas não assista a aula, então o professor tem que colocar a falta. De toda forma, mesmo o aluno passando pelo coletor, o professor tem que conferir a real situação do aluno dentro da sala de aula, se realmente ele está assistindo a aula ou não. Possa ser que o aluno passe pelo coletor e de repente ele não vá para dentro da sala de aula. Se o coletor marcou a presença do aluno, o professor tem que entrar na frequência e ajustar, colocando a falta. E se a falta for abonada, justifica a falta. Então, o aluno que passa pelo coletor e o sistema aqui insere a presença do aluno e o aluno não entre na sala de aula, o professor tem que registrar a falta do aluno. Então eu vou marcar aqui modalidade para todos, aula presencial. Se eu for marcar presente para todos os listados aqui, eu clico aqui nesse quadradinho, ele lista presente para todos. Se tivesse 10 aqui, ele listaria 10 e desmarcaria aqueles que não participaram da aula. E no caso do coletor, se você abre essa frequência e está marcando presença para os alunos, mas alguns ou algum aluno não esteja presente na sala de aula, tem que preencher como falta. Então, só desmarcar o quadradinho de presença e salvar, e o aluno vai ser registrado com a falta daquele horário. Vou escolher uma data que exiba os 2 alunos. Vou para o dia 6 de maio. Escolher a disciplina Língua Portuguesa, o horário de 8h30 às 9h15. Pode notar que na tabela abaixo já aparece o segundo aluno, porque a data que eu escolhi está dentro do período que ele entrou na escola. Então eu marco modalidade para todos. Pode notar que quando eu escolho a modalidade para todos, todos os alunos listados vão ser marcados com a modalidade que você escolheu aqui. Pode ver que o sistema ele puxou as informações novamente do modo anterior que foi preenchido. Ou seja, o primeiro aluno, de acordo com o registro daquele primeiro modo, ele está com falta. E o segundo aluno está marcado com presença. Se essa informação já estiver sido inserida por você ou já estiver inserido pelo coletor, com as escolas que possuem o coletor, o professor tem que conferir a real situação do aluno, ajustando essa frequência de acordo com a realidade.
No caso desse segundo aluno, ele pode ter passado pelo coletor, mas não está na sala de aula. Então desmarca para receber a falta e clica em salvar. No caso desse primeiro aluno aqui, realmente ele já tinha sido preenchido como uma falta. E neste exemplo pode permanecer com falta. Se for abonar, não esquecer de justificar. É obrigatório justificar se for abonar alguma falta do aluno. Não pode deixar de conferir a real situação do registro de frequência do aluno, podendo ser ajustado ou não. Vou clicar em salvar. Esta forma de registro é semelhante aos anos iniciais. Vou em escolarização. Eu posso pegar uma turma do terceiro ano ou da educação infantil, é da mesma forma. Entro na turma, vendo os botões coloridos, dou um clique, frequência dos alunos. Neste caso aqui, eu não preciso informar nenhuma disciplina porque este diário é coletivo. Então, neste caso aqui, é o professor polivalente que vai poder preencher este registro de frequência. Então eu escolho o período, vou colocar o primeiro bimestre e vou gerar o diário. Abaixo vai aparecer a tabela listando os alunos da turma. Neste caso aqui tem 2 alunos neste terceiro ano. Então nesta tabela, cada quadrado desse corresponde ao dia do ano letivo. Acima aparece o mês. Para registrar é da mesma forma que já explicamos. Clica no quadradinho. Vai aparecer uma janela listando o horário para colocar a presença no aluno. Tem que marcar como presença e tem que clicar em salvar. Vou preencher mais um dia, clicando no quadradinho. O horário novamente, pode ver que esse horário é do turno, ou seja, a informação de presença ou falta vai valer para o turno. Se colocar presença, a presença vale para o turno. Vou clicar em salvar novamente. Vou preencher o aluno de baixo. Deste aluno eu não vou preencher nada. E se não preencher e salvar, o sistema contabiliza como uma falta. Então vamos salvar. Vamos verificar a informação. E o segundo aluno recebeu a falta neste dia. Então todos os registros realizados pelo professor polivalente vai valer para o turno. Então neste caso só quem vai fazer o registro de frequência é o professor polivalente. Lembrando que se o aluno não passar no coletor, o sistema vai deixar em branco. E o aluno que passar pelo coletor, o sistema vai marcar como presença. Então cabe ao professor verificar o diário e fazer os devidos ajustes, caso o aluno passe pelo coletor, mas não entre na sala. Então o professor confere o registro e essas informações aqui não podem ficar em branco. Então se o aluno não estiver presente, tem que colocar falta. E se ele estiver presente, tem que colocar o pezinho. Ou então, se for colocado falta, abonar a falta. Da mesma forma acontece na outra opção. Vendo os botões coloridos, frequência diária, vai aparecer a tela de frequência diária. Então o professor vai informar a data da aula, lembrando que datas posteriores ao dia que está sendo preenchida esta frequência, o sistema não vai aceitar, então tem que ser o dia que você está preenchendo ou dias anteriores. Neste caso, irei escolher dia 8 de agosto, para exemplificar melhor. Vai aparecer a lista dos alunos da turma, vou escolher modalidade, aula presencial, vai aparecer para todos, aula presencial. Seleciono um aluno, não se esqueça de selecionar o aluno para poder as opções ficarem ativas para escolher. E se a turma esteve presente no dia 8, então clique no quadradinho do lado do título presente e vai marcar todos os alunos. Caso algum aluno da lista não tenha comparecido e queira colocar a falta, é só desmarcar o quadradinho, vai aparecer o quadradinho de abonar, ou se não quiser abonar, é só clicar em salvar, que o aluno 2 vai ser preenchido como falta. Para salvar os registros, é só clicar no botão salvar e a janela de confirmação vai aparecer, é só clicar em OK. Vou exemplificar mais um dia, vou clicar em data da aula, vou escolher a data 9 de maio, vai aparecer a lista das turmas e pode notar que o sistema já puxou as informações e neste caso aqui é um exemplo de que se o aluno passou no coletor, o coletor marcou como presença o aluno. Então cabe ao professor ajustar a frequência desses alunos mesmo passando pelo coletor. Se ele passou pelo coletor e não está assistindo a aula, então vai ter que desmarcar e preencher como falta. Então é só clicar em salvar e atualizar as informações. Clique em OK. Então é desta forma
que acontece o registro da frequência dos alunos. Após este procedimento, tem que ser feita a consolidação da frequência, que iremos explicar em um próximo vídeo. E espero que tenham gostado do vídeo da equipe da Educação Tecnológica do canal JP Edu.